Bom, agora vamos a uma outra lista. A finalidade com esses primeiros verbos foi já principalmente de rever aquela linguagem, certo? Que é a linguagem do verbo, que é chamado transitivo direto, verbo que é chamado transitivo indireto, ou seja, verbo que rege preposição, verbo que não rege preposição, e aí colocamos em grupos, né? Verbos que não regem preposição obrigatória, verbos que regem preposição obrigatória, e aí colocamos uma lista de verbos que regem preposição a, que é uma preposição importante, que vai já mexer lá com a crase, né? E verbos que admitem dois complementos. Agora, um outro grupo. Então, vamos lá. Esses verbos aí, ó, chegaria, também importante apresentarmos. Por quê? Porque na oralidade há uma tendência de nós usarmos a preposição em, chegar em algum lugar, ir em algum lugar. Para norma culta, a preposição que deve ser usada é a preposição a, mais uma expressão que indique lugar na sequência, que é o chamado adjunto adverbial de lugar, é isso? Então é a preposição a e não em. Já os verbos morar, residir, situar, são verbos que regem, aí sim, ó, preposição em. Então é morar em algum lugar, né? Residir em algum lugar, um imóvel situado em algum lugar, ok? Já regem preposição em. Agora, com esses verbos, presidir, satisfazer, usufruir e desfrutar, tanto faz. Se não aparecer preposição no complemento, a frase está certa. Se aparecer preposição no complemento, a frase também está certa. Então, aqui o que vier está certo, né? Então, vamos lá. Fomos na cidade. Olha aí a tal da construção que é comum na oralidade. Usarmos a preposição em junto a verbo ir, com expressão de lugar na sequência. É isso que é o na cidade, indica o lugar. Para a norma culta, essa frase está errada. Fomos na, não. Fomos a. Mas aí vamos lá, o que acontece aqui com esse a? Vimos que o verbo ir rege preposição a. Então, fomos a. Agora, a cidade não é palavra feminina, que aceita artigo, a cidade. Então, preposição exigida pelo ir, mais artigo exigido por cidade, acento grave. Ok? Fomos à cidade. Por isso é que a 22 está certa. Chegou ao alto da colina. O chegar, o ir, com expressão denotadora de lugar na sequência, rege preposição a. Chegará. Corretíssima. Logo, cheguei no colégio está errado. Cheguei ao colégio. Certo? Chegará. Ir a. Agora aqui, minha gente, na 24, não tem nada a ver com lugar, né? Quando eu digo que eu cheguei na hora marcada, isso aqui não é lugar, é tempo. Por isso que essa construção está correta, tá? Só para mostrar, né? Ah, mas aí não há caso em que eu possa usar a preposição em junto ao chegar? Sim. Quando a expressão que aparece na sequência, indicar tempo, certo? Agora, se indicar lugar, a preposição é a. Por isso que essa frase está correta. Cheguei na hora marcada, naquele momento, em algum instante, em algum momento. Olha agora a sequência com morar, residir, situar. Vimos que esses verbos regem preposição em. Então, por exemplo, às vezes, nesses registros de compra e venda de imóveis, é muito comum a gente ver isso, né? O imóvel situado à rua, moro ou mora à rua. Para a norma culta não é morará, não é situado a, e sim em. Aí já é a preposição em. Logo, moro à Rua dos Lírios, está errada a frase. Moro na, que é a preposição em, né?
mais o artigo a de rua. Então, na rua. A mesma coisa aqui, ó. O colégio cito a rua, não, cito situado, né? Que é a mesma coisa. Na rua. Errada a frase. Por isso é que a 27 está correta. Resido na rua, em algum lugar. Preposição em. Entendido? Carlos presidiu a reunião. Bom, em relação ao presidir, já é aquele verbo que vimos que faz parte, né? Presidir, satisfazer, usufruir, daqueles casos em que complemento direto, ou seja, sem preposição, a frase está certa. Complemento indireto com preposição também está certo. Logo, presidiu a reunião sem acento, que é o objeto direto. Está certa a frase. Presidiu a reunião com acento, que é o objeto indireto. Também está certa a frase. Tanto faz. Presidir, satisfazer é a mesma coisa, não é isso? Então, olha aqui, ó. Satisfez os desejos, está certo. Como satisfez aos desejos, também estaria certo. Agora, esse verbo aqui é importante, minha gente, ó. Usufruir e desfrutar, tá? Ó, vimos lá na lista, né? Na teoria. Isso é para usufruir e desfrutar. O que acontece? Esses verbos, a tendência nossa é usarmos a preposição. Mas aqui não haverá problema se usarmos, né? Eu posso desfrutar algo ou desfrutar de algo. Assim como eu posso usufruir algo ou usufruir de algo. Então, como vimos, esses verbos podem aparecer com complemento sem preposição ou com complemento preposicionado. Então, mais uma vez, o que vier está certo. A gente nunca vai errar isso aqui. Tranquilo? Então, vamos agora à sequência de outros verbos. Aí, já são verbos, na quase totalidade, a maioria dos casos, em que, dependendo do sentido, eles mexem com a regência. Tá? Então, aqui já são aqueles verbos que, dependendo do sentido, você vai usar a preposição ou não. Tá? É o sentido que vai me dizer se ele é direto, se ele é indireto, se aceita as duas formas, enfim. Vamos a eles, então. Aspirar, olha aí. Na norma culta, o que a gente observa? Que o aspirar, ele pode aparecer com o sentido de inspirar, né? Sorver, aí ele seria transitivo direto, ou seja, com esse sentido, ele não pede preposição. É isso? Transitivo direto. Mas o aspirar pode aparecer com o sentido de almejar, desejar alguma coisa. Aí já pede o quê? Preposição obrigatória, certo? Então, vamos primeiro dar uma geral aqui nessa lista, depois, logicamente, lá nos exercícios de fixação a gente vê tudo isso. Assistir, olha aí também, dependendo do sentido, com os sentidos de ver, presenciar, ou sentido de caber, competir. Com esses sentidos, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, verbo que rege preposição, ok? Obrigatoriamente. Agora, com o sentido de socorrer, dar assistência, olha aqui, tanto faz, né? Pode ser direto ou indireto, então aí não há problema. O que vier está certo, há uma tendência de se usar mais a forma direta para o assistir com esse sentido, tá? De socorrer, dar assistência. E intransitivo, ou seja, não rege preposição obrigatória. Não pede complemento, não pede objeto, no caso, ok? Com sentido de morar, que é uma forma desusada, porém correta, que vamos ver ali na frase do exercício de fixação. Olha aqui, ó, esse aqui também não vai oferecer problema, porque o atender pode ser direto ou indireto, para coisa ou pessoa. Então, né, a gente só colocou aqui para constar, para mostrar numa frase, porque, mais uma vez, se ele pode ser direto ou indireto, a gente não vai errar nunca. Não é isso? Então, não, para que você colocou esse negócio aí? Eu não vou errar mesmo, né? Só para mostrar, porque às vezes, logicamente, pode haver essa dúvida. Afinal, com atender, é atender o telefone ou atender ao telefone? Então, acabamos de ver na teoria que, se ele pode ser direto ou indireto, eu posso usar atendi o telefone, atendi ao telefone. Atendi o cliente, atendi ao cliente. Tanto faz, ok? Só para apresentar. E se, logicamente, houver a dúvida, já está aqui, né? Anotado.
Chamar, com o sentido de pedir a presença, convocar. Transitivo direto, ou seja, não rege preposição obrigatória. Agora, com o sentido de pedir ajuda, rege preposição obrigatória. E com o sentido de apelidar, qualificar, pode aparecer com ou sem preposição, sem problema aqui. O custar, com o sentido de ser difícil, ele é transitivo e indireto. Isso aí é uma construção em que a gente, quando usa, né, a tendência é usar de uma forma errada. Então, vamos apresentar isso lá no exemplo. E intransitivo, ou seja, não vai aparecer complemento, não vai aparecer objeto direto, não vai aparecer objeto indireto, com a ideia de preço, ok? Que é o que nós usamos no dia a dia e a gente não erra essa construção, tá? Implicar. Esse verbo aqui, minha gente, é importantíssimo com esse sentido de acarretar. Esse é importante, né? Falar dele aí. Então, implicar com o sentido de acarretar, se ele é transitivo direto, é porque ele não rege o quê? Preposição, ok? O que acontece ao se usar esse verbo? O que nós costumamos fazer na oralidade? Usar a preposição em. É ou não é? Ah, isso implica em alguma coisa. Para a norma culta, está lá, ó, com o sentido de acarretar, se ele é transitivo direto, ele não rege preposição. Tranquilo? Transitivo indireto, isso aí é tranquilo, com o sentido de importunar, né? Aborrecer, isso aí a gente usa mesmo a preposição em, né? A preposição com, perdão. Ele implica com fulano, tranquilo. E o implicar-se, aquele que vem com pronome, né, um verbo pronominal, ele rege preposição em, implicar-se em alguma coisa, certo? O detalhe do implicar é com o sentido de acarretar, isso é importante. Pagar e perdoar, quando o complemento é representado por coisa, sem preposição. Quando o complemento é representado por pessoa, com preposição. E ele pode aparecer também com dois complementos. Coisa e pessoa. Direto para coisa, indireto para pessoa. Certo? Então você paga algo. Agora você paga a alguém. Ou você pode pagar algo a alguém. Com os dois complementos. Ok? Querer, ó. Com o sentido de ter vontade, desejar, querer alguma coisa, né, ele não rege preposição. Agora, com o sentido de amar e estimar, aí ele já rege preposição, que é a preposição a. É querer a alguém. O sentido de estimar, de amar, né? Já rege preposição. Responder é outro verbo importante. Transitivo indireto, ou seja, um verbo que rege preposição para pessoa ou coisa. Ou seja, se o complemento vier representado por pessoa ou coisa, ele tem que vir preposicionado. Agora, ele pode aparecer com os dois complementos, né? Direto e indireto. Aí você vai distribuir direto para coisa, indireto para pessoa, certo? Aí seria pagar alguma coisa a alguém, certo? Aí distribui. E um visar, com os sentidos de mirar ou apontar e também com o sentido de pôr o visto, ele é transitivo direto. Agora, esse aqui é que é importante, né? Para a norma culta, com o sentido de pretender, desejar, ele rege obrigatoriamente preposição. Aí é visar a alguma coisa. Ok? Então, verbos aí, né? A maioria, inclusive, dependendo do sentido, mudam a regência. Certo? Então, vocês têm aí a lista. A teoria. Na dúvida, é só dar uma olhadinha em um ou outro e, mais uma vez, sempre chamando atenção para os principais verbos. Ok? Isso tem mais a ver com a escrita, né? Ó, quando eu era pequeno, todos implicavam comigo. É aquele implicar com o sentido de ter implicância, implicar com alguém, frase corretíssima. Não é implicar com.
Pelo que diz o assessor, isso implica em gastar mais dinheiro. Olha aí o sentido implicar com o sentido de acarretar. É ou não é? Olha aqui, ó. Implicar com o sentido de acarretar, ele é transitivo o quê? Direto. Se ele é transitivo direto, nada de preposição. Para a norma culta, pelo que diz o assessor, isso implica gastar mais dinheiro. Implica algo e não implica em algo. Frase errada. Ok? Um novo congelamento de salário implicará uma reação. Olha aí que beleza, né? Que é o mesmo sentido. Implica algo. Uma reação dos trabalhadores, que é o objeto direto. E não implicará numa. Implicar em não. Implicar algo. Implica algo. Correta a frase. Então, um verbo importantíssimo. E esse implicar-se aqui pronominal, né? É implicar-se em alguma coisa mesmo, né? Implicou-se em negócios. Aí sem problema. Tem que ter cuidado com implicar com o sentido de acarretar. Certo? Por quê? Quando falamos, olha, cuidado, porque são verbos em que há uma tendência de, na oralidade, a pessoa usar de uma maneira que a norma culta não aceita. Olha ele de novo aqui, ó. Tal fato não implicará dificuldades. É isso aí. Não implicará sentido de acarretar, não implicará algo. Correta. Bom, esse verbo aqui ele não aparece lá na lista, mas nós acrescentamos no exercício só para fazer uma observação, né? Há uma tendência também, ó, de na fala nós usarmos esse tipo de construção. Meu tio pediu para que o filho estudasse. Ora, o que nós temos aqui é só o complemento do pedir. Meu tio pediu que o filho estudasse. Simplesmente isso. Porque ele pede, a gente pede algo. A gente não pede para algo. Há até uma explicação, né, o porquê da pessoa usar a preposição para nesse tipo de construção. Mas se, de novo, aparecer só o complemento do pedir, né, e não a finalidade, né, ele pediu que o filho estudasse para passar de ano, aí tudo bem. Você usaria a preposição para se, por exemplo, após o complemento aparecesse a finalidade do pedido. Mas a gente acaba fazendo, né? É um processo que a gente acaba fazendo aqui na nossa cabeça, de pensar nessa preposição para na ideia de finalidade, só que a finalidade não aparece na frase. Então a gente já embute isso aí no complemento. Então, se você usar o complemento e a finalidade, aí tudo bem, mais uma vez. Meu tio pediu que o filho estudasse para passar de ano. Opa, beleza. Complemento do verbo e a finalidade, certo? Do pedido. Mas se aparecer só o complemento, nada de preposição para, só se aparecer a ideia de finalidade. Então, para a norma culta, essa frase está errada. Pediu algo, simplesmente isso. Bom, olha aqui, ó. Apareceu agora o chamar. Olha aqui, olha ele aqui, ó. Chamar, de novo, com o sentido de pedir a presença. Eu chamei o menino. Tranquilo, direto. Chamar por alguém, no sentido de pedir ajuda. Agora, olha aqui, ó. Com o sentido de apelidar, qualificar, vimos que ele pode ser direto ou indireto. Então, agora vamos ver isso na prática. Em relação ao complemento, mais uma vez, ó, não há problema, porque se ele pode ser direto ou indireto, ora, se aparecer um complemento sem preposição, está certa a frase. Se aparecer um complemento com preposição, está certa a frase. Ah, Fernando, então por que você está chamando a atenção disso? É porque com esse verbo, com esse sentido, o que a gente observa? Chamei Antônio de desonesto, a frase está correta, porque, mais uma vez, se ele pode ser direto ou indireto, olha aqui, qual é o complemento do chamar? Não é Antônio? Chamei Antônio, objeto direto. De desonesto. Essa frase está correta. Aqui não aparecem dois complementos. O que acontece é que quando você usa esse verbo chamar, com o sentido de apelidar, qualificar,
o sentido, o valor semântico desse verbo, ele pede, além do complemento, uma característica, uma qualificação desse complemento. Então, isso aqui é o chamado predicativo, tá? É um atributo, é uma característica que se dá ao objeto. Então, é chamar Antônio de desonesto. Se esse predicativo, se essa qualificação do objeto não aparecer, essa frase fica sem sentido, concordo? Logicamente, estamos falando dessa frase em que temos chamei Antônio de desonesto. Aí, nessa frase, é o chamar com o sentido de apelidar, qualificar. Quando você usa chamar com esse sentido, além do complemento, que pode ser direto ou indireto, você tem que usar a qualificação desse objeto. E nesse caso, a preposição ela pode aparecer ou não, ainda tem esse detalhe. Então, com esse verbo, por isso que chamamos atenção para ele, né? Eu posso dizer, então, chamei Antônio de desonesto, ou chamei a Antônio, porque ele pode ser direto ou indireto, né? De desonesto. Além disso, se também não aparecer a preposição de ali, está certa a frase. Chamei Antônio de desonesto, que não é muito comum, mas estaria correto. Olha de baixo. Chamei-lhe de ignorante. Olha aqui, ó. De novo, sentido de qualificar. Ele pode ser direto ou indireto, não é isso? Então, chamei-lhe, está certo. Como estaria certo também, chamei-o. Mais uma vez, se ele pode ser direto ou indireto, tanto faz. E olha aqui de novo o predicativo, em que o uso da preposição é o quê? Facultativo. Então, a frase está certa. Quando aparece esse verbo, chamar, com sentido de apelidar, qualificar, né? Além do objeto, mais uma vez, que pode ser direto ou indireto, pode aparecer sem preposição ou com preposição, eu tenho que usar o predicativo. E esse predicativo ele pode vir com preposição ou sem preposição. Então, tanto faz. Chamei-lhe de ignorante ou chamei-lhe ignorante, a frase continua correta, tá? Não há problema aqui não. Olha aí o assistir, esse verbo é importante. Assistir com a ideia de ver para a norma culta teria que ser não assistimos a nenhum programa. Logo, essa frase para a norma culta estaria errada. É assistir a alguma coisa. Ok? Não assistimos a. Seguindo. Olha aí, de novo. Desobedecer, obedecer. Esses verbos que nós vimos lá no início da teoria, aquela listinha, são verbos que obrigatoriamente regem preposição. É ou não é? Então, não desobedeça ao regulamento. Para a norma culta teria que ser isso, frase errada. Não desobedeça ao regulamento. Tranquilo? Errada a frase. Esqueci a aparência dela, lembrei a aparência dela. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Verbos esquecer e lembrar. Então, olha aqui. Esses verbos, esquecer e lembrar, tá? São verbos que podem aparecer com o pronome ou sem o pronome, tá? Esses verbos, esquecer e lembrar, eles podem aparecer com o pronome, sem o pronome, ou seja, pronominal, não pronominal. Tá? Então, são verbos que podem aparecer com o pronome, sem o pronome. Ou seja, eu esqueci, eu me esqueci. Eu lembrei, eu me lembrei. Ok? Então, é isso. Pode aparecer sem pronome, com pronome. Está vendo? Sem pronome, com pronome. Para a norma culta, o que se pede?
Quando esses verbos aparecerem sem pronome, eles são transitivos diretos. Olha aqui, ó. Quando eles aparecerem com pronome, eles seriam transitivos indiretos. Então, apenas esse detalhe, ok? Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Tranquilo? Logo, esqueci a aparência, lembrei a aparência, frases corretas, assim como esqueci-me da aparência, lembrei-me da aparência, corretas também. Entendido? Daí tanto faz. Só que, logicamente, se não aparecer pronome, eu não uso preposição. Se aparecer, eu uso. Tá? Assim como essa aqui, né? Esqueceu-se, pronominal, transitivo indireto. Lembrou-se, pronominal, de alguma coisa. Olha a preposição aí. Corretas as construções. Tranquilo? E a 45 é para mostrar que, por exemplo, usando aqui o lembrar, né? Com dois complementos. Lembrei a um amigo que já era tarde, ou lembrei algo, complemento direto, a alguém. Complemento indireto. Frase correta também. Né? Eu posso também usar o lembrar, por exemplo, com dois complementos. Lembrar alguma coisa, alguém. Frase correta. Olha o responder. O que nós vimos lá na teoria? Que o responder para coisa ou pessoa, ele é transitivo indireto. É isso? Então, para coisa ou pessoa, ele é transitivo indireto. Então, se para coisa ou pessoa ele é transitivo indireto, olha aqui o a acentuado, né? Respondeu a. Mais o artigo de carta, frase correta. Entendido? Agora aqui na sequência, aparecem os verbos avisar, substituir, servir e aspirar, ok? Então vamos lá. Avisei-lhe de que. Olha aqui o avisar que apareceu naquela primeira lista de verbos que admitem dois complementos. Ou seja, eu posso avisar alguém de alguma coisa ou eu posso avisar alguma coisa a alguém. Aparecendo dois complementos. Um sem preposição, outro com ou vice-versa. Não é isso? Logo, essa frase está errada. De novo, ou mantemos esse pronome, lhe indireto, e retiramos a preposição. Avisei-lhe que, não é isso? Ou, se mantiver a preposição de, troco o lhe pelo o. Uma coisa ou outra. Dois complementos indiretos já está errado de cara. Assim como substituir também, é substituí-lo. Porque o substituir, substituí-lo, termina em R, né? É um verbo que não rege preposição. Então, é substituir alguém. Então, se ele é direto, eu não uso lhe como complemento, eu uso o, certo? Servir, e servir está com sentido, né, de ser útil. Se está com sentido de ser útil, está errado isso aqui. Teria que ser servido à instituição, porque ele rege preposição a. É servir a alguma coisa ou alguém, né? Sentido de ser útil. Aspirei tal cargo, não, aspirei a tal cargo. Ou seja, está tudo errado isso aqui. Tá? A regência é de todos eles. O que a gente observa na 48? Feita a correção da 47. Ela vai continuar errada. Mas aí o erro só está aqui no início, né? Dois termos preposicionados, certo? Avisei-lhe de que. Então essa frase está errada por esse início. Mais uma vez, ou a gente mantém o lhe e retira de, avisei-lhe que, ou mantém a preposição de e troca o lhe pelo o, avisei-o de que. O resto está certo, né? Substituí-lo, servido a, que é um verbo que rege preposição a mais o artigo de
instituição, e aspirei, aspirar com o sentido de almejar, né? Pretender, ele rege preposição a, correto. Mas, por esse início aqui, a frase está errada. Logo, a 49 está certa. Olha aí. A 49 está certa. Avisei-o direto de que indireto. Substituí-lo, servido a, aspirei a. Perfeito, é isso aí. Ok?